Nos anos 20, Nova York era um lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo. A cidade que nunca dorme. Lá as jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de O Grande Crash, e ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram, milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Homens que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente. Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929. A ascensão dos Estados Unidos como potência global começou com sua participação na Primeira Guerra Mundial, de onde emergiram como nação mais próspera da Terra. No início, os Estados Unidos não queriam participar da disputa entre impérios rivais europeus, em uma posição de neutralidade com laços históricos como a França e a Inglaterra. Os Estados Unidos lucravam muito vendendo armas, munição e alimentos para os dois países. E não eram só os comerciantes de armas que ficavam ricos. Os funcionários das fábricas ganhavam bônus generosos. Além disso, o governo americano precisava de uma vitória dos aliados para proteger os 3 bilhões de dólares que financiavam a guerra. Para o presidente Wilfred Wilson, um democrata que se opunha à guerra, a questão da neutralidade era um dilema. Sua preocupação principal era fazer o que fosse mais honroso. Sua simpatia natural era pelos aliados, mas ele só entraria na guerra se encontrasse argumentos morais para isso. Quando o presidente americano descobriu que a Alemanha planejava em segredo oferecer grandes áreas dos Estados Unidos para o México, caso fosse vitoriosa, ele resolveu agir. Os Estados Unidos entrariam naquela que ele chamou de guerra para acabar com todas as guerras. No verão de 1917, as tropas americanas foram para os campos de batalha europeu. Nos campos de batalha franceses, onde o combate era mais intenso, chegou-se a um impasse, com baixas apavorantes. Milhões haviam morrido dos dois lados. Em 2 meses, os americanos mandaram 2 milhões de recrutas bem dispostos e bem armados para ajudar os já exaustos aliados. O dinamismo. O dinâmico reforço dos Yankees foi decisivo. Pela primeira vez em 4 anos de uma batalha acirrada, os soldados alemães bateram em retirada. Em 11 de novembro de 1918, um armistício deu fim à Grande Guerra. O mundo inteiro comemorou. O presidente Wilson viajou para a França, onde foi saudado como um anjo da vingança. A investida americana de última hora ajudou os aliados a vencer a guerra e salvou a vida de muitos franceses. Mas em Paris, onde o Tratado de Versalhes seria negociado, o programa de paz não foi tão bem recebido pelos franceses, cuja sede de vingança discordava do desejo idealista de Wilson, de evitar guerras futuras. A nova década que prometia tanto começou com uma nobre experiência, a Lei Seca. Fabricar, transportar ou vender bebidas alcoólicas foi proibido no país, mas comprar ou consumir não. Por todo o território americano, milhares de litros de bebida alcoólica foram jogados fora. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental votou a favor da Lei Seca, uma lei que se mostrou impossível de ser aplicada. Em meados dos anos 20, até o Velho Oeste havia sido posto a serviço do enorme surto da energia industrial e engenharia, que estavam transformando os Estados Unidos. Os grandes espaços abertos, ricos em recursos naturais, estavam sendo explorados. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país que agora era o mais rico do mundo. Com os juros, os empréstimos feitos aos aliados durante a guerra
chegaram a 12 bilhões de dólares. Quase todas as nações do mundo ocidental deviam dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma enorme potência industrial, e o maior de todos os empresários era o engenheiro Henry Ford, que desenvolvia motores desde a década de 1890. Ele previa que um dia todas as famílias teriam um automóvel. O sonho se tornou realidade quando Ford inventou a linha de produção em massa, uma esteira rolante contínua que exércitos de trabalhadores montavam automóveis idênticos, peça por peça, e quanto maior a quantidade, menor o preço. Quando Ford apresentou o sistema pela primeira vez, em 1913, um único carro levava 12 horas e meia para ser montado. Ao final dos anos 20, uma unidade do Ford T saía da fábrica a cada 24 segundos. A indústria automobilística estava causando um enorme impacto na economia americana. Ela inspirou o mais veloz surto de construção de estradas da história. Em uma década, estradas de terra foram substituídas por rodovias de asfalto, cruzando todos os estados do país. Surgiram postos de gasolina aos milhares, e a sede por gasolina levava a indústria petrolífera a gerar lucros inacreditáveis. A indústria automobilística usava 96% do petróleo do país, 80% da borracha e 20% do aço. No período de 1927 a 1929, muitos americanos ficaram obcecados com Wall Street, contagiados pela febre dos investimentos, já que o valor das ações continuava subindo. O crédito instantâneo fazia com que auxiliares de escritório, donas de casa, mineradores e até mensageiros pudessem investir em ações pela primeira vez. Qualquer um podia comprar na margem, a crédito, com empréstimos de seu corretor. Em 1927, no auge do comércio das ações, 577 milhões de títulos foram negociados. Mas lá embaixo, na arena comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com o fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito, enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido mais de 4 bilhões de dólares e no fim de semana a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas, tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobravam as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar os corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Houve raiva com o modo que os negociantes jogavam com o dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Como consequência imediata da quebra da bolsa, aqueles que tinham economias depositadas em bancos foram correndo retirar com medo que o dinheiro sumisse. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie e incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam a reserva de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise. Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial. 9.000 bancos quebraram ou fecharam as portas, 100 mil empresas faliram e o produto interno bruto foi reduzido de 80 bilhões de dólares em 1929 para metade, 40 bilhões, em 1932. O desemprego aumentou para 25%.
violência cresceu e grupos de cidadãos americanos atacaram autoridades locais por falta de assistência do governo. Mas foram os veteranos de guerra que organizaram o protesto mais violento da época, no verão de 1932. Foi a maior crise econômica mundial de todos os tempos. Ele fechou todos os bancos do país por 4 dias, para que fosse realizada a análise de suas contas. Só poderão retornar às suas atividades os bancos que tinham gerenciado corretamente suas contas e dispunham de suficiente dinheiro. E assegurou de que os bancos estavam seguros e não havia mais motivo para os cidadãos sacar suas economias. A crise bancária havia terminado. Meu nome é Pedro Henrique e eu sou educador aqui do Museu do Café. Então, falando um pouquinho da questão da negociação do café e da exportação, a gente começa primeiro pensando que esse é um edifício monumento, que é o que a gente considera justamente porque ele centralizava toda essa negociação de café. Então, esse edifício ele foi fundado no centenário da independência do Brasil e aí, a partir disso, ele nos centraliza essa negociação de café, o que foi importantíssimo para aquele período. Então aqui os navios de exportação, eles chegavam no porto e já sabiam exatamente onde estava acontecendo, justamente por conta da nossa torre. É uma torre de 40 metros, então a Bolsa do Café fica localizada justamente nessa proximidade ao porto, nessa margem, justamente por conta da facilidade dos navios entenderem onde estava acontecendo a negociação. Tá? Então aqui existiam essas cadeiras pequenas de corretores de café, corretores de compra e de venda, onde eles davam os lances, né? Então aqui era um lugar muito barulhento, tinha uma fala mais alta, né? As pessoas impunham sua voz ali para conseguir entrar num acordo, tá? A partir disso, eles assinavam os documentos e o café ele saía desse momento dos armazéns, enfim, e eram levados até os navios. Nesse processo a gente consegue falar um pouco das profissões que a gente tinha no café. Então, tanto os corretores quanto os fiéis de armazém, nós tínhamos as terzideiras, os próprios classificadores de café, então os estivadores, que são muito importantes para essa história cafeira. Então é bacana que a gente passa por diversas profissões nesse período. Outra coisa bacana é que a gente fala um pouco desse período histórico que a gente viveu na negociação do café. Vamos pensar que o Brasil precisava de uma nova commodity, de um novo produto, para que a gente pudesse alavancar a nossa economia. E o café é esse produto. A gente começa a produzir muito café, a partir dessa produção gera um dinheiro, a nossa economia começa a caminhar. E a partir disso o Brasil, até hoje o maior produtor de café do mundo, começa a se estabelecer. Qual foi o grande problema que nós tivemos? Então, com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, essa negociação acaba sendo afetada, uma vez que o nosso principal comprador, que é os Estados Unidos, ele está com o poder aquisitivo mais baixo e a gente está com uma demanda como nunca de café. A gente estava produzindo muito café. O que acontece? Nosso preço de mercado abaixa. Então, naquele período, o presidente do Brasil ordena essa recompra, né, desse café, e aí acaba queimando muitas sacas de café, muitos cafés, justamente para que esse preço de mercado aumente e a gente volte novamente a colocar essa economia em jogo ali, porque a gente estava num período bem complicado devido a essa quebra da Bolsa de Nova York. Então, a partir disso, o Brasil começa a pensar uma nova forma de fazer essa gestão da economia cafeira, que é super importante. Então, essa crise, de certo ponto, foi importante para que o Brasil conseguisse repensar e entender essa economia que o café nos representava. Então, foi muito importante para que a gente tenha nosso país como até hoje a gente tem. A diferença é que hoje o café é negociado junto com outros produtos na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Mas o café é tão importante para o Brasil, naquele período tinha um local só para ele. Então, com todo esse carinho, esse cuidado, que o café era tratado aqui no nosso país. Aqueles que sobreviveram às tormentas que se seguiram ao crash da Bolsa de 1929 se lembrarão para o resto da vida dos anos que o procederam.